Bradesco. Antecipe sua restituição do imposto de renda. Indique o Bradesco na sua declaração. Bradesco oferece Jornal Nacional. Boa tarde. Está no ar o jornal Química no século XXI com Karen Poeta e Matheus Bonner. E nessa edição teremos: descobertas de brasileiros podem ajudar a reciclar o CO2. A água em pó pode ser salvação do meio ambiente. Brasileiros criam solvente universal que dissolve quase qualquer coisa. E o que se espera da química para o futuro? Boa tarde. Boa tarde. Pesquisadores da Unesp, de Presidente Prudente, descobriram que o dióxido de carbono, o CO2, pode ser reciclado. A seguir com Dave Mello. Pesquisadores da Unesp de Presidente Prudente descobriram uma molécula capaz de capturar o gás atmosférico e convertê-lo em composto que poderá ser utilizado futuramente na indústria química. Qual é a contribuição dessa descoberta? Vejamos, a contribuição do excesso de emissão de dióxido de carbono para as mudanças climáticas globais tem levado a comunidade científica a buscar formas mais eficientes para estocar e diminuir o composto para a atmosfera. O novo estudo brasileiro abre o caminho para o desenvolvimento de tecnologias que possibilitam capturar quimicamente o dióxido de carbono da atmosfera e convertê-lo em produtos que possam ser utilizados pela indústria química. O trabalho dos pesquisadores da Unesp de Presidente Prudente poderá substituir os reagentes altamente tóxicos para a fabricação de compostos orgânicos usados como pesticidas por derivados do dióxido de carbono, capturado na atmosfera. E sobre a nova descoberta da molécula, o que você pode falar? Bem, o elemento essencial da descoberta está em uma molécula denominada DBN, uma base orgânica nitrogenada cuja fórmula química é C7H12N2. Os pesquisadores brasileiros demonstram que a DBN é capaz de capturar o dióxido de carbono formado por compostos carbamatos. Posteriormente, ela pode liberar CO2 seletivamente em temperaturas moderadas. Dessa forma, a molécula poderá ser utilizada como modelo para pesquisas sobre a captura seletiva de dióxido de carbono, de diversas misturas de gases, e de acordo com o professor da Unesp, já se sabia que a DBN é capaz de capturar o dióxido de carbono na presença de água. E na área industrial, irá influenciar? Já na área industrial, os carbamatos, como por exemplo poliuretanas, derivados da captura de dióxido de carbono pela molécula DBN, poderiam substituir tecnologias que utilizam reagentes altamente tóxicos, como o fosgênio, para a preparação de compostos orgânicos usados como pesticidas e fármacos e em aplicações industriais. Muito obrigado pela sua entrevista e assim encerramos a reportagem. Tenha uma boa tarde. Ben Carter, da Universidade de Liverpool, na Inglaterra, descobriu a água em pó, que pode ser a salvação para o meio ambiente. Vamos conferir com Israel. Boa tarde, eu estou aqui com a pesquisadora que vai explicar sobre a água em pó. O que seria água em pó? Bem, a água em pó é uma substância absolutamente incomum, mas com potencial para ser quase tão útil quanto a sua irmã mais molhada. Bem, a água em pó, ou água seca, poderá ser usada para absorver e armazenar o dióxido de carbono, que o gás de efeito estufa contribuirá para o aquecimento global. Mas por que a definição de água seca? Carter, ele explicou que a substância ficou conhecida como água, né? Por ela consistir em 95% da água e ainda assim ser um pó seco. Ele diz que cada partícula de pó contém uma gota de água cercada por sílica modificada, que é um principal componente da areia de praia. Esse revestimento, ele contém sílicas que impede que a gota de água se combine e voltem a formar um líquido, resultando em um pó fino, né, com propriedades que é capaz de tornar, capaz de absorver grandes quantidades de gases que se combinam quimicamente com as moléculas de água para formar os que os químicos chamam, né, de hidrato.
Mas uma grande curiosidade seria para que seria o seu uso? Na verdade, ele é um pó brilhante, né? Parecido com açúcar, que parece promissor para uma série de outros usos. Por exemplo, na química verde, como um componente mais ambientalista, que acelera as reações químicas utilizadas para fabricar produtos. Já na técnica de fabricação, ela também poderá ser empregada para acondicionar e transportar líquidos industriais perigosos que poluem o meio ambiente e causam grandes transtornos quando acontecem acidentes, como, exemplo, vagões e caminhões que os transportam. Muito obrigado, boa tarde. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais descobriram um solvente que pode dissolver quase qualquer coisa, em seguida com Dave Mello. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais descobriram e fizeram um pedido de patente para um composto que absorve quase qualquer coisa, orgânica e inorgânica. O que esse composto contribuirá? Bom, então, David, a questão do nosso agente, ele vem para resolver um problema bastante antigo, que era a questão da alteração na composição química. E o agente agora, ele faz com que não haja essa alteração na sua composição química. E a dissolução é uma parte bastante essencial na questão da análise de amostras orgânicas, inorgânicas e tóxicas. E como outras amostras também, outros tipos de amostras. Esse agente ele está pela marca Universol. Daqui a um tempo ele já estará em mercado, porque nós avaliamos e ele poderá ser produzido em grande escala. Os descobridores da pesquisa são Luiz Donilson e José Bento, da Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Química. O que se espera da química no futuro? Questões globais e o mundo sustentável. Na reportagem, Israel. Boa tarde, eu estou aqui com mais um pesquisador que vai falar de um tema muito importante, que é o que se espera da química para o futuro. Alguns principais desafios contemporâneos da química não se restringem aos laboratórios, são questões globais que envolvem a sociedade, como mudanças climáticas, o desenvolvimento sustentável. Você pode complementar? Vejamos, durante o simpósio Soluções Integradas para o Futuro, o papel das sociedades científicas, de acordo com Martin Polyakov, professor da Universidade de Nottingham e diretor da Royal Society do Reino Unido, afirmou que, com a mobilização em torno do AIQ 2011, a integração de ações entre as sociedades científicas de diversos países e de diversas áreas começou a dar seus primeiros passos. Segundo Polyakov, todos os países estão enfrentando imensos problemas locais, que têm características distintas, e os cientistas de cada país precisam encontrar soluções específicas para eles. Bom, e a respeito das questões globais? Terry Henner, diretor executivo da União Internacional de Química Pura e Aplicada, afirmou que o foco das ações da instituição que é responsável pela organização do AIQ 2011 divide-se em 5 tópicos: água, alimentos e nutrição, saúde, energia e química verde. E sobre o mundo sustentável, o que você poderia falar ou explicar? Vanderlan Bolzani, professora da Unesp em Araraquara, em São Paulo, e ex-presidente da SBQ, afirmou que a IQ 2011 permite destacar a importância da química para um mundo sustentável, ilustrando o papel da ciência para desafios globais como as mudanças climáticas, a questão energética e a saúde. Segundo Vanderlan, o Brasil está fazendo sua parte ao investir em um grande esforço em áreas como mudanças climáticas e biocombustíveis, em especial com os programas da FAPESP, de pesquisa em bioenergia e de pesquisa sobre mudanças climáticas globais, e com as iniciativas dos institutos nacionais e de programas do Ministério da Ciência e Tecnologia e das fundações estaduais de amparo às pesquisas. Bom, boa tarde, nós ficamos por aqui, é com vocês no estúdio. Tenham todos uma boa tarde. É doida. Foi mal, meu.
Matheus Bonner, pode ir.